Olá, turma! Mais um episódio, o segundo episódio de hoje de Geografia. E nesse episódio, como eu tinha dito a vocês, falei sobre, no primeiro episódio, modernização, origem da agropecuária. As diversas origens, as diversas etapas. Falamos para vocês sobre a realidade do mundo agropecuário ao longo da história, a influência na identidade, a influência na cultura. E agora vamos para o nosso segundo episódio de hoje. E nele, vamos dar continuidade à nossa parte de agropecuária. Olha só, a história da agricultura sugere que essa prática existe há mais de 12 mil anos. Como eu tinha dito, né? Sendo sido desenvolvida durante o período, como eu bem falei, neolítico, sendo um dos processos construtivos das primeiras civilizações. Olha aqui, ó. Olha a palavra importante aqui, turma. Civilizações. Lembra? Armazéns, sedentários, núcleos de povoamento, formação do Estado, primeiros povos e civilizações, que depois vai dar origem às primeiras cidades. Beleza, turma. E vamos evoluindo. Olha só. No entanto, com o advento da industrialização e da modernidade, essa concepção foi gradativamente se alterando. Cada vez menos as cidades dependiam do campo e cada vez mais o campo dependia da cidade. A coisa vai se inverter, gente, porque quando as cidades surgem, elas eram pequenas, dependentes do campo. O campo era mais importante. Mas com o passar do tempo vieram as indústrias. E com as indústrias, a modernização do campo. E com essa modernização, a cidade vai crescer. Vai se tornar metrópole, algumas. Vai conhecer fábricas. E aí a cidade agora é grande, industrializada, com mais gente do que o campo. O que essa cidade vai se tornar? Mais importante do que o campo. Isso é muito importante, turma, para vocês entenderem. A cidade vai se tornar mais importante do que o campo. E com isso, turma, a cidade vai impor determinadas coisas ao campo. A primeira coisa que a cidade vai impor ao campo é a modernização, a industrialização do campo, a comercialização do campo, a exploração do campo. Com isso, turma, com as indústrias, o campo vai ficar extremamente dependente das cidades, submisso às cidades, dominado pelas cidades. E a partir disso, do domínio da cidade perante o campo, com as indústrias, é que nós vamos ter justamente a modernização do campo. Por que eu quero dizer isso? Porque quando o campo se moderniza, dá a ideia de que ele se torna independente. Muito pelo contrário. Quando o campo vai se modernizar, é justamente o momento que ele vai ficar mais dependente da cidade.
Eu vou te dar os aspectos. Da onde vem o dinheiro que é investido no campo? Vem da cidade. As tecnologias que são usadas no campo são desenvolvidas na cidade. Quem mais compra e consome os alimentos do campo e industrializa eles? A cidade. Olha só. Da onde saem as decisões políticas dos governos que vão ser implementadas no campo? Da onde elas saem? Da cidade. Turma, quando os agricultores querem fazer manifestações, passeatas, reivindicações, esses agricultores vêm para onde? Para a cidade. Porque é a cidade o palco das decisões. Professor, realmente, visto tudo isso, dá para concluir que o campo é dependente e submisso à cidade. Foi justamente a partir dessa submissão que o campo se modernizou. Então, gente, eu posso dizer que foi uma modernização subordinada, explorada, controlada. Exatamente. Vamos lá. Agora, nós vamos ver o surgimento da modernização do campo. Vamos modernizar o campo. Quando ocorrer? Pós Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, gente, as indústrias vão ganhar o campo. Primeiro ponto. Indústrias no campo. Elas vão ser chamadas de agroindústrias. Ou seja, indústrias que vão industrializar produtos agrícolas. E esses produtos agrícolas industrializados é que vão ganhar as nossas casas. Os produtos agrícolas que vamos consumir. Nós vamos ter, gente, os surgimentos de tecnologias que vão ganhar o campo. Que tecnologias? Primeira, sementes modificadas. Olha só. Combinação genética. Transgênicos. São artifícios de melhoramento genético dessas sementes. Isso faz com que surjam
novos tipos agrícolas. Isso faz com que o homem passe a plantar com essas novas sementes em vários lugares que antes não se plantavam. Essas sementes vão brotar culturas agrícolas mais resistentes a pragas, a temperaturas diferentes, a todas as adversidades da natureza. Gente, um exemplo. A soja que é plantada no Piauí, que o clima é quente, mais seco, o ano todo, essa soja vem de uma semente, gente, modificada, adaptada às nossas condições naturais. Não é a mesma soja que se planta naturalmente em lugares frios, não é não. O avanço da biotecnologia e suas sementes modificadas. Insumos químicos. Os famosos agrotóxicos. Inseticidas, fungicidas, bactericidas, fertilizantes e outros mais. Eles, gente, vão permitir a maior resistência das plantações. Vão ajudar a diminuir o tempo para o cultivo. Vão garantir a produção em uma maior parte do ano. Uma outra tecnologia, turma, é a questão da correção do solo. Vamos desenvolver produtos químicos que vão corrigir a acidez, a fertilidade, o teor mineralógico dos solos, tornando eles mais férteis. Outra tecnologia que é milenar, essa tecnologia, ela é milenar, gente, mas foi extremamente melhorada com essa revolução aqui, que ajudou muito na produção moderna. E que é, professor? Irrigação. Irrigação. Gente, esses novos projetos de irrigação vão permitir que a gente tenha disponibilidade de água na quantidade certa, em lugares nunca imagináveis, o ano todo. Uma outra tecnologia que a gente não pode deixar de falar é o sistema de armazenamento. Meus amigos, os alimentos, depois de industrializados principalmente, eles duram meses. Meses. Essa onda de modernização que eu falei aqui ficou conhecida, turma, como a Revolução
verde. Olha o nome dela. Revolução Verde. Toda essa onda de modernização que eu vos falei, que ocorrera em vários países depois da Segunda Guerra, ficou conhecida como a Revolução Verde. Isso, gente, foi a materialização da modernização do campo. Meus amigos, e as consequências da modernização? Já, já. Olha só. Com o passar das 3 revoluções industriais, a prática da agricultura atual fundamenta-se em procedimentos avançados que denotam uma nova característica para o espaço geográfico. Novos procedimentos. Eu acabei de falar, turma. Irrigação, insumos químicos, armazéns, sementes modificadas, correção de solo. Tudo isso são os novos procedimentos que surgiram com a Revolução Verde. Bom, e essa modernização? Ela teve consequências, claro, gente. Quais as consequências da modernização do campo? Isso é muito importante, turma. Muito importante. As consequências da modernização do campo. Olha, gente, como tudo no mundo tem o lado positivo e negativo, eu vou passar para vocês, aqui dividindo o quadro, em consequências positivas e negativas. Primeiro, as positivas. Porque tem lado bom, gente. Quando a gente resolve se modernizar, isso vai ter ponto positivo. Primeiro ponto positivo é o surgimento de novas áreas cultiváveis. Ou seja, um homem vai passar a fertilizar lugares que não se plantava, que não eram próprios para o plantio, para a criação. A gente vai fertilizar. O Cerrado Piauiense não era plantado soja, não era fértil para isso. Agora é. Vale do Rio São Francisco, pleno sertão nordestino seco. Com a irrigação, tornou-se uma área de agricultura irrigada, gente. Com isso, vocês vão ver o surgimento de novas áreas cultiváveis. Outro ponto positivo é o maior controle sobre a natureza.
Porque antes se esperava exclusivamente a chuva, o frio, ou o calor, ou a germinação natural. A gente esperava pela natureza. Agora nós passamos a ter um maior controle sobre os ciclos naturais. Passamos a ter um certo domínio sobre a natureza, turma. Maior produtividade. Professor, o que é a produtividade? É diferente de produção. Produção é o que tu produz. Está aqui, minha plantação. Essa aqui é minha produção. O que eu produzi, está aqui. Produção, o que eu produzi. Como eu produzi? Qual a velocidade que eu produzi? Em quanto tempo? O que eu gastei é a minha produtividade. Gente, hoje se consegue, num mesmo ano, produzir mais safras de café. Ou seja, num tempo mais curto, se colhe. Com menos trabalhadores lá, com mais precisão, ou seja, a capacidade de produzir, e o nome disso é produtividade, aumentou. O homem produz de uma maneira muito mais eficiente. Eficiente. Economia. Olha, gente, não nos esqueçamos que agropecuário é uma das atividades econômicas. Se elas produzem mais, melhor, ela vai enriquecer toda a economia. Quanto mais se produz no campo, mais se vende. Comércio, que vai crescer. Quanto mais produtos, mais transportes serão necessários, que vão se favorecer. Quanto mais alimentos se produz, mais alimentos se industrializa. A indústria vai se favorecer. Mais projetos, mais investimentos. O sistema financeiro vai se favorecer. Gente, as exportações vão aumentar. É riqueza que está sendo vendida. Isso é modernização. Isso é o lado bom. Agora vamos para o ponto negativo. Os pontos negativos, melhor dizendo. Primeiro são os problemas ambientais. Gente. Desmatamento, queimadas, desgaste do solo, consumo da água, poluição do ar, produção de lixo.
entre outros. Como também nós temos a concentração de riquezas. Porque quem vai passar a mandar, meus amigos, são os grandes produtores agrícolas. E os pequenos, professor? Ou vão deixar de existir ou vão sofrer, porque essas tecnologias, quem mais usa são os grandes, até porque elas são caras para comprar. Quem é que vai industrializar esses alimentos? As grandes agroindústrias. E os pequenos produtores e comerciantes vão sofrer. Quem é que vai vender esses produtos modernos, industrializados? As grandes redes de supermercados. E os pequenos vendedores de alimentos vão sofrer. Meus amigos, essa concentração de riqueza na mão de poucos, essas grandes extensões de terra na mão de poucos, e uma grande maioria da população agrícola sem terra, e uma grande parte da população agrícola sem acesso a esses investimentos. Concentração de riqueza. Dependência tecnológica e financeira. Meus amigos, quem vai desenvolver essas tecnologias modernas? Um pequeno número de grandes empresas que vão controlar essa tecnologia. E quem não desenvolve tecnologia, vai ficar dependente desses laboratórios, indústrias de tratores, que são multinacionais, turma. Dependência financeira. Olha, para plantar e ter acesso a essas tecnologias todas, você precisa ter dinheiro. E esse dinheiro se consegue a partir de empréstimo. Empréstimo, quando se faz, paga-se juros. Isso vai gerar, turma, um endividamento por parte de muitos agricultores. E por último, um grande problema é o desemprego e êxodo rural. Porque quando as máquinas chegam ao campo, as máquinas, elas vão desempregar. As máquinas vão substituir o trabalho humano, a mão de obra. E esses trabalhadores desempregados e sem terra, lá no campo, todo mundo sabe o que vão fazer. Vão vir
para as cidades. O nome disso? Êxodo rural. E quando chegam na cidade, gente, não vão conseguir empregos formais, na sua maioria, moradias adequadas, acesso aos serviços básicos. Não vão, não. E aí nós vamos ter o chamado inchaço urbano. O famoso inchaço urbano. Esse inchaço urbano vai ser um dos grandes problemas da cidade. É perigoso, é difícil. O Brasil, que eu digo. Muitos camponeses desempregados, sem terra, no Brasil, se deslocaram para a cidade, provocando o surgimento dessas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, e os seus problemas que temos hoje. Como tudo no mundo, essa modernização chamada de Revolução Verde teve os dois lados. Esses pontos positivos e negativos que eu apresentei para vocês. Classificado como meio técnico científico e informacional, hoje existem técnicas avançadas em manejo dos solos, máquinas, colhedeiras, que realizam o trabalho de dezenas ou até centenas de trabalhadores. O que eu falei, gente? Tecnologia materializada nessas máquinas desempregam, gente. Êxodo rural. É impressionante como se observa hoje imensas propriedades, gigantescas propriedades, onde você só vê tratores, colhedeiras, quantidade de trabalhadores agrícolas mínima, ou quase nenhuma. Se você chegar numa fazenda moderna dessa, eu quero trabalhar. Aí o encarregado vai dizer, o que é que você sabe fazer? Isso nessas modernas fazendas. Não, eu sei arrancar toco, domesticar cavalo brabo, plantar roça, cortar cana, brocar uma roça, arar um solo. Eu sei, senhor. Sou meu cidadão. Queria até te empregar aqui nessa fazenda nossa aqui, mas esses serviços, meu caro cidadão, nós não precisamos aqui. Aí o cidadão camponês, meu senhor, e quais os tipos de trabalhadores que o senhor está recrutando ou precisa? Aí o encarregado da fazenda disse, meu amigo, aqui eu não preciso de gente que planta e cria diretamente, não. A modernidade faz isso. Eu preciso de gente, senhor, é que saiba operar um trator. Consertar esse trator. Manipular produto químico. Entender de armazenamento. Empacotamento.
Eu preciso de pessoas que saibam entender de concertos elétricos, programação de computadores, de máquinas. Lá no nosso escritório, senhor, eu preciso de pessoas que entendam de administração de papelada, de impostos, de departamento pessoal, de empregados. Eu preciso, senhor, porque aqui na fazenda nós temos um avião, de uma pessoa que saiba pilotar um monomotor desse. Preciso, senhor, é de motoristas para conduzir os caminhões, como também mecânicos de carros. Eu preciso é de quem entenda que esteja habilitado em segurança para proteger esse patrimônio, que entenda de tecnologia da informação, GPS, porque os tratores aqui usam esses equipamentos. O senhor entende alguma coisa dessa, senhor? Aí o agricultor que esteve lá pedindo emprego vai dizer, meu amigo, não, senhor, eu não tive a oportunidade de estudar. Não que eu não quisesse, mas durante a minha vida, senhor, eu trabalhei apenas. Não tive essa oportunidade de desenvolver essas habilidades que o senhor falou. É essa a realidade. Para o trabalhador agrícola, é ruim. Eu me refiro àquele que planta, que cria, que colhe. O agricultor tradicional, esse é ruim a situação dele hoje. Muito ruim. Mas, para todos aqueles que eu citei agora, capacitados, aí é bom, gente. Aí é bom. Se eu sou um operador de máquinas, de tratores e colhedeiras, se eu entendo de manipulação e armazenamentos de agrotóxicos, se eu entendo de almoxerifado e controle de materiais, se eu entendo de segurança, se eu sou um piloto de monomotor, se eu entendo de escritórios de contabilidade, de administração, senhores, para essa mão de obra mais qualificada, nessas modernas fazendas, eu tenho emprego, oferta de trabalho. Eu não sei como está hoje, vou ser sincero. Mas há um tempo atrás, no sudoeste do Piauí, na região dos Cerrados, faltava trabalhadores qualificados. Os gaúchos que para cá vieram, tiveram que trazer lá do sul trabalhadores qualificados, porque aqui no nosso Piauí não tinha em grande escala. Não tinha. Então, turma, é essa a realidade. Por um lado, ela desemprega os trabalhadores agrícolas, mas por outro lado, ela emprega
os não agrícolas que estão na fazenda. E não agrícola é o que não planta e cria, não, mas desenvolve essas outras atividades. É o que os economistas chamam, até sociólogos, de um novo rural. Moderno, dinâmico. Isso faz, turma, com que surjam as famosas cidades do agronegócio. Olha o nome. Cidades do agronegócio. São cidades que a economia delas giram em torno da produção agrícola moderna. Eu vou te dar exemplos de duas cidades do agronegócio. Lá no sul do Brasil, nós temos a cidade, lá no Mato Grosso do Sul, melhor dizendo. Mato Grosso, Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul. Uma cidade chamada de Lucas do Rio Verde. E aqui, gente, na Bahia, perto do Piauí, eu conheço, quando estava indo a Brasília de carro, a cidade chamada de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. As duas, Lucas do Rio Verde e Luiz Eduardo Magalhães, são duas cidades que respiram o agronegócio. Nos arredores delas, várias grandes fazendas modernas. E dentro delas, lojas de tratores, de conserto de tratores, de vendas de agrotóxicos, de sementes e todo tipo de comércio envolvendo essas modernidades do campo. Várias lojas, gente. E o povo que vive nessas duas cidades trabalham ou para essas lojas, indústrias e comércio, ou trabalham nessas fazendas modernas, ou prestam serviço para esse povo. Então, a maior parte das pessoas nessas duas cidades do agronegócio vivem da economia rural moderna, que movimenta a cidade. Sem falar dos eventos, shows, feiras, exposições, sem falar das escolas rurais, centros de pesquisa, universidades rurais. Isso tudo vai empregando gente, vai atraindo gente, movendo a economia. Cidade, gente, vive disso. Lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, lá tem um time de futebol da cidade, viu, gente? Ele chegou até a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse time é conhecido como Luverdense. Quase que ele subia para a Série A do Brasileiro. Numa época atrás, claro, uma época atrás. Uma prova da economia que sustentava o time. Os patrocinadores agrícolas. As empresas investidoras investiam no time. Meus amigos. Em uma velocidade maior, além de avanços propiciados pelo desenvolvimento da biotecnologia. Isso significa que as práticas agrícolas
e cada vez mais se subordinam à ciência e à produção do conhecimento. Olha essa imagem aqui. Isso tudo é tecnologia. Esse solo foi corrigido artificialmente. As sementes que deram origem a essa cultura, manipuladas artificialmente. Esse trator construído industrialmente. O agrotóxico químico que está sendo lançado, produzido artificialmente. Tudo que você está vendo aí, meu amigo, só existe devido à tecnologia. Ou seja, com isso, a agricultura está cada vez mais subordinada, dependente, controlada, manipulada. A ciência e a tecnologia. Que não para aí não, gente. Até a meteorologia e a previsão do tempo. As previsões de chuva para os próximos meses. Tudo isso está ligado. A climatologia está ligada a essa produção agrícola. Olha só, gente. Como a ciência domina a agricultura. Mas é importante salientar que não há somente técnicas modernas sobre o meio rural. Podemos dizer que os diferentes tipos de avanços coexistem no espaço rural. Ou seja, gente, graças a Deus, culturas tradicionais ainda existem. Métodos de produção tradicional ainda existem. Comunidades tradicionais, alimentos tradicionais ainda existem. Trabalhadores à moda antiga ainda existem, graças a Deus. É a identidade que não lhe tira tudo. Lembrem dela a frase. Essa modernidade, gente, que nós temos hoje, desenvolveu essa agricultura aí que está no slide. A modernidade desenvolveu a agricultura intensiva, que é a que usa máquina, semente, irrigação, correção de solo. É a moderna. A moderna agricultura que investe em ciência e tecnologia, que produz muito. Olha a imagem. Essa moderna é chamada intensiva. A mais tradicional, sem muita tecnologia, que nós chamamos de roça, por exemplo, familiar, que ainda existe, é a chamada agricultura itinerante, porque ele fica mudando o local de plantio, conhecido também como extensiva. Baixos investimentos e baixa tecnologia. Essa daí, itinerante, utiliza de métodos tradicionais, instrumentos rudimentares, técnicas de plantio tradicionais. Como também, turma, lá na Ásia eu queria apresentar para... Olha, cada povo ou grupo de povos apresenta uma forma de produzir, gente. Aqui na nossa terra é a roça, com a queimada, com a brocada, com o plantio, a colheita, a roça. Lá na Ásia, eles desenvolvem, turma,
A jardinagem, que é produzida nas encostas, olha a imagem, em degraus para diminuir a erosão, na beira dos rios, irrigada, plantando principalmente nos canteiros e jardins flores e arroz. É a rizicultura irrigada. Essa agricultura é milenar, no sudeste da Ásia, somente na Índia, Taiwan, Hong Kong, China. Os asiáticos com seus chapéus em cone, agachados nesses degraus, plantando muito arroz. E nessa área, gente, a maior parte do ano, muita chuva. Aí também é uma agricultura familiar, viu, gente? Isso é milenar, ó. Muito antigo. É uma forma de produzir, é o que nós chamamos de sistema agrícola. É um sistema agrícola. Chove muito aí. Milhares de agricultores sobem esses degraus, gente. Aí é porque não tem nenhum, né? Eles não estão aí, né? Pegaram na hora boa, não. Eles foram embora aí, Minnesota, estão jantando. Sei lá. Mas milhares de pessoas sobem esses degraus. Aí são os asiáticos, plantando arroz, nesses degraus. São chamadas os terraços, como são conhecidos. Terraços. Jardinagem. Olha, gente. Essa jardinagem, essa roça, essa agricultura intensiva, moderna, a extensiva, tradicional, são as diversas formas que a humanidade produz no campo. A pergunta que não quer calar. Professor, por que que a gente não planta da mesma forma no mundo todo? Não tem como. Porque cada lugar é um clima diferente, um solo diferente, relevo diferente. Cada lugar eu tenho condições financeiras diferentes, um mais rico, outro mais pobre. Cada lugar desenvolveu a sua técnica diferente. Como também, cada lugar, os povos têm uma cultura diferente. Até religião. Né? Até a religiosidade e religião, são duas coisas diferentes. Religião são os dogmas, as igrejas. A religiosidade é o exercício da espiritualidade. Ambos são diferentes pelo mundo. Por exemplo, na Índia, o boi é um animal sagrado. Naturalmente, a grande maioria dos indianos não consome carne bovina. Para ele é um animal sagrado. Na Índia, os bois se multiplicam, gente. Ninguém abate, porque é um animal sagrado para ele. Temos que respeitar, é a religião e a religiosidade, e o hinduísmo. Já para nós, o boi, se é um animal sagrado, é porque a gente quase não encontra. É uma coisa tão difícil de achar com o preço que está da carne, né? Mas, quanto mais se pode, mais se consome carne, né? Mas lá na Índia, eles comem cachorro. Um animal é uma iguaria. Eles adoram cachorros. Para nós, o cachorro é um animal doméstico, gente. Jamais, em sã consciência, consumido.
normalmente, inimaginariamente, se consome. É até crime o abate desses animais para esse tipo de prática. Isso é uma coisa absurda. No Uzbequistão, como eu falei no início, na aula passada, se consome formiga. Torra-se elas. Partindo dali, vários pratos. Beleza. Então, gente, a modernidade, ela coexiste com o tradicionalismo. A cultura agrícola tradicional ainda resiste a essa modernidade. A cajuína ainda existe, apesar do guaraná. A rapadura, apesar dos doces gourmets. E assim a Maria Isabel, apesar dos ensopados que se viram hoje. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Agradeço pela atenção, anotação, dedicação, concentração. Espero ter contribuído para o entendimento da agricultura, do surgimento dela e da pecuária, da evolução histórica. Um abraço, tenha um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!